Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, de verdade, mas se não, eu oro para que essa palavra possa trazer uma esperança, mudar a perspectiva, mudar o seu dia, mudar a sua semana. A palavra hoje é em Oséias, no livro de Oséias, capítulo 1, em que Deus manda Oséias se casar com uma prostituta, né? Deus fala com Oséias logo no início do livro para que ele se casasse com uma prostituta como representação da aliança que ele mesmo fez com Israel. Então, no caso aqui, Oséias está representando o próprio Deus, o marido, e a prostituta representando Israel, a esposa. E o porquê disso, né? Por que Deus falou com Oséias para se casar com uma prostituta? Porque Israel não foi fiel ao seu marido. Israel buscou em amantes sua provisão, sua segurança e prazeres emocionais. Israel se tornou adúltera pela idolatria a outros deuses com quem ela se relacionava, fazia ofertas e colocava sua esperança. Israel traiu seu marido ao não reconhecer que foi ele quem deu o trigo, o vinho e o azeite, que é o que a palavra fala. Deus fala, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. E aqui esses três itens têm uma simbologia muito espiritual que eu vou explicar um pouco mais à frente. Que fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que elas usaram para Baal. Ou seja, como se não bastasse Israel não reconhecer que todas as bênçãos vinham de Deus, mas ela também usou essa provisão para outros deuses. Aqui, o trigo representa essa provisão material, o pão que Deus nunca nos deixa faltar, tudo aquilo que nós temos materialmente falando. O vinho representa a alegria da aliança que Deus tinha feito quando os tirou, quando os libertou do Egito, da escravidão, e a presença que é o que mantém a chama acesa, aquilo que unge, aquilo que cura, que é o azeite, a representação aqui do azeite. Deus nos mostra, através dessa história, que o casamento de Oséias com a prostituta, que ele sempre foi, ele e sempre foi ele que nos abençoou, que é ele a nossa fonte de todas as bênçãos que chegam até nós, mas que como prostitutas, muitas vezes nós damos créditos aos ídolos. E Oséias aqui também representa Cristo, né, que é o Senhor e o cabeça da noiva, o noivo, né? Porém, uma noiva que vive em adultério, se relacionando com outras fontes de amor e buscando satisfação fora do noivo. Sem reconhecer que ele é o pão da vida, né, representado aqui pelo trigo. Aqui já é a nova aliança, então o pão da vida é o próprio Cristo, que seu sangue nos fez pura, mesmo quando nós pecamos, representado aqui pelo vinho, sangue de Jesus, que foi derramado e que nos lava de todo pecado, passado, presente e futuro, e que sobre nós ele derramou o seu Santo Espírito, a sua presença que agora habita dentro de nós e é representada pelo azeite. O livro de Oséias nos fala de um amor inquebrável, um amor que nunca desiste, que faz da prostituta uma noiva vestida de branco, pura e santa. Porque é isso que o sangue de Jesus faz conosco, porque o sangue dele é puro e santo. E é o sangue dele que agora está no nosso sangue, em nós, que mudou, alterou completamente o nosso DNA. É um sangue purificador do noivo. E que mesmo quando essa noiva busca prazer em amantes, seu marido nunca, jamais se separa dela. E esse é o padrão de Deus. Ele vai ao limite por nós. E esse é o padrão de Deus. Ele vai ao limite por nós. Ele faz o impensável por amor. Um amor que jamais desiste. Um amor que morre. Um amor que se humilha.
que faz descer do céu um príncipe coroado de glória para descer na terra e ser coroado de espinho. Um amor que faz o santo e bendito se tornar maldito numa cruz e receber todos os nossos pecados, porque sabia que voltaríamos sempre aos amantes. Então, ele não só perdoou a infidelidade passada, mas a presente e os adultérios futuros. Um amor que assiste a amada amar outros. Um amor que suporta sua amada dar créditos a outros amores, mesmo quando é ele que nos fez, nos deu um nome, nos escolheu, nos deu família, nos salvou, nos redimiu, nos santificou e nos chama de pura, ainda enquanto estamos na cama com outro amante. Um amor que nos olha de costas para ele e ainda assim cria formas de chamar nossa atenção. Um amor que se despiu de toda honra e de toda glória e de um trono celestial para, como alguém comum, se fazer igual, ser tentado igual, mas se manter santo. Só para comprar de volta sua noiva com preço de sangue e se casar com ela, um casamento para o qual não existe divórcio. Não importa com quantos amantes ainda o trairemos. Ele nos escolheu de uma vez para todo sempre. Seu amor perfeito nunca terá fim. E esse é o nosso Deus. É um Deus que nos vê adulterar, prostituir, correr atrás de outras coisas, mesmo quando ele nos oferece tudo, mesmo quando ele já nos deu tudo, mesmo quando ele já nos amou tudo, mesmo quando ele já se casou conosco, fez conosco uma aliança. Ainda assim, nós muitas vezes não reconhecemos que somos casadas, que temos marido, que a nossa alma tem um marido e buscamos isso. O que o marido pode dar, o que o marido já deu, buscamos isso em outras fontes, em outros amores. Mas que vai chegar um momento, e chega esse momento para todos, que ela correrá atrás dos amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu marido. Porque chega essa hora na vida de todo mundo. Chega uma hora que nada nessa terra te satisfaz. Você busca, nada, e morre na praia. Por quê? Porque o buraco, esse vazio, esse descontentamento, essa insatisfação é do tamanho do marido. É só ele que é capaz de suprir, de satisfazer, de saciar. E a gente coloca essa esperança, essa expectativa e a gente fala, né? Eu vou atrás dos meus amantes, porque eles me dão pão, eles me dão minha água, eles me dão a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Mas tudo isso é só aquele paliativo, sabe? É algo que é uma ilusão, um prazer passageiro, uma ilusão que te faz acreditar que aquilo ali vai resolver, satisfazer. Por isso que muitas pessoas buscam, às vezes, em relacionamento, em dinheiro, em filhos, no corpo, na beleza, a solução para essa angústia, para essa dor, para essa insatisfação, para esse vazio interior. E aí, quando ela alcança o resultado, ela percebe que ela continua insatisfeita. Parece um buraco infinito, mas não é que o buraco é infinito, é que o buraco foi feito para ser preenchido por Deus. E nada ocupa e faz o papel de Deus e tem o tamanho de Deus na nossa vida. Mas aí no capítulo 3, Deus diz o seguinte: mesmo assim, né? Portanto, mesmo depois de tudo isso, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, muitas vezes, quando a gente percebe que a gente caminhou demais num caminho de adultério, de prostituição, Deus, ele nos atrai. Só que quando ele nos atrai, ele não nos tira da prostituição, ele não nos tira do adultério e nos leva para um lugar de honra. Ele nos leva primeiro para um deserto,
Porque é no deserto que Deus fala ao nosso coração. É no deserto que Deus tira a idolatria. É no deserto que Deus revela a verdade. É no deserto que nós somos provados se realmente queremos abandonar esse adultério, essa infidelidade. E aí depois ele devolve as vinhas, que é a alegria. E ele abre uma porta de esperança. E ali essa noiva responderá, como nos dias da sua mocidade. Lá, quando você conheceu Deus, né? Quando você se apaixonou por Cristo pela primeira vez, quando você sentiu o primeiro amor por Deus. Daquela maneira, Deus restaura esse amor. E você responderá como nos dias em que você o primeiro conheceu. E como no dia em que ele tirou cada um de nós do Egito. Quando Deus tirou Israel do Egito, aqui também é uma representação de quando Deus nos arranca da escravidão do pecado. Quando Deus nos tira da cegueira. Quando Deus nos tira da velha vida. Quando Deus nos alcançou e nos libertou daquilo que a gente acreditava que precisava. Aquela situação de escravidão emocional, aquela situação de escravidão espiritual, aquela situação muitas vezes de escravidão material. E Deus nos tira, Deus nos mostra que ele nos libertou, e aí a gente ainda olha para esse Egito e pensa em voltar para trás, ou volta para outras terras de escravidão, de idolatria e de adultério, mas Deus nos lembra de onde ele nos tirou. E hoje é um dia de você lembrar de onde Deus te tirou. Olha de onde Deus já te tirou. Não queira desviar, não queira adulterar, não queira ser infiel. Olha de onde Deus já te tirou. E nesse dia, o dia que você se lembrar de onde Ele te tirou e voltar a ouvir, responder a Deus como nos dias do seu primeiro amor, nesse dia, diz o Senhor, que você o chamará de meu marido e não mais chamará Deus de seu Baal, porque ele vai remover da sua boca os nomes dos seus ídolos, dos seus balaíns, e você não mais se lembrará desses nomes. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer tirar os ídolos, ele quer tirar da nossa boca os nomes daquilo que nos mantém escravos, idólatras, adúlteros e como prostitutas. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança, porque Deus tem uma aliança conosco. E nós repousaremos, então, em segurança, porque Deus faz de nós sua esposa para sempre. Ele faz de nós uma esposa em justiça. Que justiça é essa? Jesus Cristo. Nós fomos feitos justiça de Deus através de Cristo Jesus. E em juízo, em bondade e em misericórdia. Ele faz de nós uma esposa em fidelidade. E então conheceremos o Senhor. Porque a esposa conhece o marido. A esposa conhece o marido. Uma esposa virtuosa, uma esposa que é sábia, uma esposa dedicada, uma esposa fiel, ela conhece o seu marido porque ela passa tempo com o seu marido, ela cuida do seu marido, ela serve o seu marido, ela ama seu marido, ela tem intimidade com seu marido. Não existe segredo entre ela e o marido. O marido conhece sua nudez. Ela não tenta esconder nenhuma parte, ela não tenta ocultar nenhum pecado, ela não tenta esconder nenhuma mancha, muito pelo contrário, porque ela sabe que ela pode se expor para esse marido quantas vezes necessário for, porque esse marido tem um olhar de pureza para ela, ele olha, e quando ele olha para a esposa, ele vê o próprio sangue dele, que purifica, que lava, que restaura, ele vê a aliança. Então, é esse relacionamento que Deus quer ter conosco, sabe? Não com... É de esposa. Mas mesmo que nós estejamos na cama com outros amantes, ainda assim, Ele está olhando de longe e esperando. Mas Ele não olha
com o olhar de quem critica, de quem julga, ele não olha com o olhar de quem condena, ele não olha com condenação, ele olha e deseja te atrair de volta. Eu sou o seu marido, eu é que sou o seu marido, sou eu que te dou o trigo, o vinho e o azeite, sou eu que te dou prata e ouro, sou eu, o seu marido, e eu que te satisfaço. É em mim que está a sua satisfação. Quando é que você vai entender isso? Mas não importa quantas vezes você me abandone, não importa quantas vezes você me rejeite, não importa quantas vezes você se prostitua e tenha filhos de prostituição. Mesmo que a sua prostituição gere frutos, mesmo que aqui o que são as consequências dos nossos pecados, mesmo assim, ele fez uma escolha, ele tomou uma decisão, ele se casou, um casamento que não existe divórcio, não existe separação. Porque o que vai nos separar do amor de Deus? O que nos separa do amor de Deus? Nada nos separa do amor de Deus. Em Romanos 8:38, Paulo fala: porque eu estou muito certo, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nem nós mesmas, no nosso adultério, nem nós mesmas, na nossa prostituição, na nossa idolatria, nem assim nós conseguimos nos separar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Só que como a gente quer viver? Em prostituição, em adultério? Ou em completa entrega? Em completa santidade? Em relacionamento íntimo com esse marido que nos ama de todas as maneiras, que nos aceita completamente, que ama nossas qualidades, que aceita e que ama até os nossos defeitos, aquilo que a gente olha e acha que é uma fraqueza em nós, é nesse lugar de fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza, inclusive, que ele acaba nos honrando. Às vezes você olha pra você e você fala: eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha personalidade, eu não gosto da minha aparência física. Até os nossos defeitos físicos são amados por ele. Mas a gente fica buscando amantes para não se sentir amada naquilo que a gente não se sente amada pelo mundo, buscando essa aprovação, buscando essa satisfação fora. E eu sinto hoje um convite de Deus para que a gente possa se entregar a esse amor, sabe? A esse relacionamento. Como a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida. Existe um convite para nós nos tornarmos esposas. Esposas fiéis, esposas apaixonadas. E você sabe se você tem sido ou não uma esposa apaixonada, uma esposa dedicada, uma esposa que ama, que serve, mas que antes de tudo isso se sente completamente amada, porque Deus não quer uma esposa dentro de casa que fica servindo, fazendo e fazendo, mas que não se sente vista, que não se sente enxergada, que não se sente amada, cuidada. Não é isso. É muito pelo contrário, ele quer o servir quando você entende que ele serviu tudo antes. Ele quer que você ame porque você entendeu que foi completamente amada antes. Não é sobre o que você faz por ele, mas sobre o que ele fez por você. A esposa ama porque foi escolhida, porque foi honrada, porque foi levada para o altar, porque foi vestida de branco, porque foi coroada de honra. A esposa ama porque o esposo entregou a vida por ela. Ela ama como recompensa. Ela ama retribuindo. Ela ama porque foi amada. Esse é o relacionamento. E eu quero te convidar hoje para que você entregue
a sua vida a esse marido. Porque você já tem marido. O seu marido, o seu primeiro marido, o marido da sua alma, é Deus, é o Senhor. Então, que em nome de Jesus, hoje você possa fazer uma oração a Deus, se entregando, se rendendo, reconhecendo, pedindo o Espírito Santo para abrir os teus olhos, os teus ouvidos e o teu coração para que você compreenda esse amor que não desiste de você, que o tempo todo na sua vida tá tentando te atrair, tá tentando chamar sua atenção, tá tentando te arrancar de altares, que tá tentando te arrancar de camas, que tá tentando te arrancar de prostíbulos, que tá tentando te arrancar da idolatria, para que você possa reconhecer o seu amado que te ama o tempo inteiro, que tá o tempo todo querendo te lavar, te restaurar, te purificar, te honrar, te suprir, te dar uma esperança e um futuro, porque é Ele que sabe os pensamentos que Ele tem sobre você, e não é de condenação, não é de crítica, não é de julgamento, mas são pensamentos de paz, pensamentos para te dar um futuro, que você possa se entregar e se render a esse amor, ao invés de ficar buscando amores tão falhos, tão imperfeitos, de pessoas que, na verdade, precisam tanto quanto você do mesmo amor. O amor de Deus, que é perfeito, perfeito e perfeito, e infinito e inquebrável. E que nada, nada, nada pode separar esse amor de nós. Eu te abençoo no nome de Jesus e que você se entregue de uma vez por todas ao seu amado. No nome de Jesus. Amém.